Meus irmãos, meus queridos irmãos, que o Senhor Jesus possa nos abençoar, que a gente possa, envolvidos por esta belíssima página de preparo, nossa, muito boa, né? Muito atual, muito sentida, que a gente possa bem aproveitar os ensinamentos do Senhor Jesus, trazidos no seu Evangelho, e com muita caridade mesmo, explicitado para nós através do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós trazemos o abraço, como sempre, do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, do Centro Espírita Leon Denis. Nesse momento, a gente está entrando presencialmente a primeira vez nessa casa. Mas, com certeza, virtualmente, entramos muitas vezes, né? Inclusive durante a construção. É um carinho muito grande, a gente fala e é sabido do nosso altivo pela casa, né? Em alguns momentos, o altivo falava assim, vamos lá. E a gente, passeou, não assim, invadindo não, mas vendo, a casa. E no dia mesmo da inauguração, foi uma grande emoção para o nosso coração. Então, essas paredes, que essas paredes sejam sempre assim bem impregnadas, e a gente repete um aprendizado que tivemos, não só no Leon Denis, como também no Núcleo Espírita Pedro e Paulo, a falar da nossa responsabilidade enquanto médios, enquanto movimento espírita, no momento atual. É claro que existem casas, como Teresa d'Ávila, ele não pode abrir para o estudo, para a reunião, é no terraço da nossa casa, e é uma casa que enche muito, então a gente não pode fazer isso. Mas o trabalho assistencial continua, os estudos também. Por quê, gente? É necessário a nossa presença física na casa. A casa espírita, ela é composta de paredes duplas, as paredes materiais e as paredes espirituais. As paredes espirituais, elas são formadas pelos espíritos, sim, mas com o nosso fluido físico. Daí, a nossa estada hoje, nas reuniões, é claro que com todos os cuidados, com todo o protocolo, mas ela é muito importante. E nós aprendemos uma coisa com o altivo, e eu vou compartilhar com os companheiros. Se a casa fica parada, ela perde o registro na espiritualidade. E a gente imagina quanto trabalho, e é um trabalho, como diz Antônio de Aquino, que é um dos benfeitores espirituais muito queridos, de décadas, para se estruturar uma casa espírita. A gente às vezes pensa, a casa tem 20, tem 30, tem 40 anos, a nossa movimentação material, mas são décadas para que a espiritualidade estruture uma casa. E todos nós, gente, eu falo todos nós porque eu também me considero, assim, parte da casa, Todos nós temos um compromisso com o Mestre Jesus, em honrar o trabalho da espiritualidade no surgimento da casa espírita no planeta Terra, no bairro, na cidade, no estado, no nosso mundo. E hoje nós estamos no capítulo 13, esse capítulo belíssimo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que a vossa mão esquerda não saiba o que dê ou o que faça a vossa mão direita. E o título de hoje é muito bom, e eu vou pedir licença para ler o dito bíblico anotado em Lucas, no capítulo 14, versículos de 12 a 15. Convidar os pobres e os extropiados, ajudar sem esperar retribuição. Disse também aquele que o havia convidado: quando derdes um jantar ou ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem em seguida, por sua vez, e que assim te retribuam o que receberam de ti. Mas, quando deres o festim, convida os pobres e os estropiados, os coxos e os cegos, e ficarás feliz por eles não terem meio de te retribuir, porque isso te será retribuído
na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido estas palavras, disse-lhe: Feliz daquele que comer do pão no reino de Deus. Como falamos, esta fala de Jesus está anotada em Lucas, capítulo 14, versículo 12 a 15. E esse texto, ele é muito controvertido porque ele é muito estudado. O que será que Jesus quis dizer? E nesse momento a gente fica pensando que quanto mais evoluído é o espírito, mais atemporal é a sua fala. Então Jesus não falou para o povo hebreu, para aquele momento histórico. Jesus falou para nós espíritos. Para nós espíritos que ao longo do tempo, cada um no seu ritmo, cada um usando o seu livre-arbítrio, usando sua vontade, está caminhando. Então este texto é um dos textos para a nossa caminhada. Embora ele use toda uma simbologia do hábito do judaísmo. Ele fala aqui jantar ou ceia. E o judaísmo, ele leva isso muito a sério. E nós, que fazemos parte dessa civilização judaico-cristã, nós levamos isso a sério mesmo. Ainda mais quando fala jantar, quando fala ceia, né? Um almocinho é uma coisa, né? Um almocinho, de repente alguém passou, alguém chegou, né? E é muito da nossa cultura, principalmente o brasileiro e o carioca. Estava por aqui, passei. Então fica para o almoço. E aí, naquele momento, o almoço, ele é mais ou menos improvisado, de acordo com o que se tem e de acordo com o que a gente conhece do gosto daquele convidado. É um momento feliz, um momento informal. Já o jantar, não. Convidar para um jantar tem toda uma preparação, tanto para o convidado, quanto para o anfitrião. É algo que tem uma solenidade maior, não é? E entre os judeus, no povo, no judaísmo, há todo um ritual, há toda uma ritualística levada à questão da alimentação. Desde as toalhas de linho puro, até as águas para a lavagem das mãos, para a lavagem do rosto, até algum óleo que possa ser oferecido para a pele ou para o cabelo. A partir daí, sementes, grãos, alguns crus, outros cozidos, frutos frescos, frutos secos, azeites, vinhos, né? E a pata de carneiro, algum assado para compor essa refeição. Bem, a composição, ela é alguma coisa, não só cara não, mas detalhada, demanda tempo. Então, só é convidado alguém que vale a pena esse gasto do tempo, esse dispêndio de dinheiro, né? Esta organização toda, sem contar com a música. As famílias mais abastadas, além da música, as danças. E mais os servos, muitas vezes, para espantar os mosquitos. É interessante, porque tinha, né? Isso aí é a nossa questão da civilização moderna. A gente hoje fala assim, pois é, não é? O rei, na verdade, qualquer um de nós, vive com muito mais conforto do que os reis daquela época, né? Porque era uma coisa muito séria, né? E até pensar no ostracismo, precisar de alguém que abane meus mosquitos perto de mim. É uma coisa estranha, né? Bem estranha mesmo. Mas é essa civilização que quer falar o ser servido. Então, Jesus, ele coloca para o nosso entendimento toda essa preparação do anfitrião, e aqui ele está cuidando do anfitrião. Aquele que tem a condição e que tem a intenção de receber. Ele não está cuidando bem dos convidados, não, nesse momento. E aí, os convidados vão chegar. Gente, se eu vou ter esse monte de trabalho, é trabalhoso? Quem é que eu vou querer que venha? Quem valorize, né? Pelo menos valorizar. Existem situações, né? Estou lembrando de uma, não estava nem no script não, mas estou lembrando de uma.
Quem gosta de pão, né? Quem gosta de pão, tem o levain, que é aquela fermentação, aquele fermento natural, né? Que é trabalhosinho, né? Você tem que ter a temperatura certa, ter os dias certos, tudo isso. E aí existe o outro pão, que é aquele feito com fermento que já existe, que é rapidinho, né? Muito rápido mesmo. E se a pessoa usar determinados processos, ele vai até mais rápido. Então, de repente, em 20 minutos, você tem um pão para oferecer lá à pessoa. E aconteceu uma situação assim na nossa família. Tinha eu feito lá um pão, né? Com a fermentação natural, com as sementes, toda a situação assim, todo no capricho. E minha mãe, coisa de mãe, né? Minha mãe, ela aprendeu com a minha avó que quem bate a porta é alguém que Jesus mandou. Então é o hábito de família, né? Bateu a porta, Jesus mandou, você oferece melhor. E naquele momento, bateu alguém à sua porta. E é interessante que sinaliza, né? A pessoa bate a porta que acha que vai abrir. E bateu, e veio. Foram 3 pessoas, um casal com uma criança. E pedindo assim, olha, será que a senhora tem um cafezinho para a gente não comeu nada, e a gente vem, são aquelas pessoas que vendem, eu não sei se passam por aqui, mas por onde mamãe mora passa, que vende aipim, que vende não sei aonde, com aquela carreta de aipim, né? E a gente não conseguiu vender nada ainda, né? E a gente saiu de Raiz da Serra e a gente não comeu nada. E aí o que acontece? Mamãe, claro que sim. As pessoas entraram e ela preparou aquele café da manhã, mas aquele café da manhã, com que pão? O pão que eu havia levado no domingo, que era aquele pão da fermentação natural, tudo isso, né? E foi um pão grande, eu fiz um pão bem grande. E ela, quando a minha irmã chegou, falou assim, cadê o pão da deusa? Assim, eu dei. Mãe, para quem que a senhora deu? Ela contou o fato, né? E, assim, e eles gostaram tanto, estava tão suculento que eu até embalei para eles levarem. E aí minha irmã, mas mãe, tinham outros pães aí. Entendeu? E aí a gente ontem, eu lembrando da parábola, eu falei assim, olha só, a parábola e o convite. Aí a minha irmã falou assim, mas não é tão assim não. E minha mãe falou assim, é assim sim. Se é convidado de Jesus, eu dei o melhor que tinha aqui em casa. Então, gente, é interessante que há uma atualidade. Há uma atualidade nesse nosso relacionamento enquanto anfitriões da vida e os nossos convidados. Quem é que eu convido para partilhar da minha ceia? E a gente pode sair aí da ceia, da questão do puro alimento material, para outros alimentos que a gente pode oferecer, como conhecimento, habilidades. Habilidade é algo que se aprende. E pode haver um compartilhamento. E quantas vezes o compartilhamento não acontece? Na casa espírita sempre acontece, não é, Vera? Na casa espírita, todos nós ensinamos aquilo que nós sabemos, porque a gente sabe que é imortal. E se a gente desencarnar, um trabalho parar porque a gente não ensinou, é muito sério. Então, na casa espírita não é esse problema, não. Mas na vida comum, na vida, no mundo corporativo, quantas vezes as coisas ficam trancadas às 7 chaves, que eu tenho muito medo que o outro desenvolva a habilidade e venha ocupar o meu lugar. Mas, na verdade, o meu lugar é meu. O meu lugar é meu. Deus nos criou únicos. Essa consciência, a ciência a gente tem, Deus nos criou únicos, mas essa consciência é algo que a gente tem que ter um amadurecimento moral para perceber que somos únicos. Se eu sou único, o lugar que eu ocupo no universo também é único, é meu. Ninguém vai tomar o meu lugar, ninguém vai tomar o meu lugar, ninguém, porque aquele lugar é meu. Eu entrava aqui, e aí eu venho devagarzinho olhando, e eu via uma coisa. É engraçado que no recreio eu não havia observado isso não, eu nem nunca tinha observado, talvez até pela assistente espiritual a gente é lançado o ar.
Já vimos como o logo aqui da casa é discretíssimo? Já vimos isso? Que o que chama a atenção é o coração? Já vimos, percebemos isso? São linhas indo para o alto. E no final, a lei, que é a lei de amor, simbolizada pelo coração, é o que sobressai. É o que sobressai. O resto fica na horizontalidade, né? É na verticalidade, é para a frente, é para o alto. E o coração, o amor, é o que está ali. É o lugar. É o lugar do SEMA, né? É o lugar de Jesus, é o lugar do trabalho. Então, esse compartilhamento daquilo que eu sei, daquilo que eu faço, daquilo que eu penso, é essa ceia que eu tenho a oferecer. André Luiz, na obra Mecanismo da Mediunidade, ele fala da onda mental. E é interessante que quando você começa a estudar com mais afinco, né, uma obra, você percebe nuances que na leitura você não percebe. Ele diz que cada um de nós traz uma onda mental característica de onde nós viemos. E essa onda, de onde nós viemos antes de reencarnarmos, do plano espiritual. E essa onda mental é o ponto de contato com quem lá ficou. Só que o magnetismo, ele é algo dinâmico. São forças eletromagnéticas. E no momento que eu estou reencarnado, eu tenho possibilidade dessa movimentação através da troca. A lei de sociedade, o contato social, daquilo que eu abri. Então eu mudo. E muitas vezes, aqueles que ficaram lá, os amigos antigos, não conseguem me identificar mais. É a nossa identificação. E nesse momento, a gente vê que a ceia é isso também. Estamos aqui. Com certeza absoluta, meus amigos. Nenhum de nós vai sair daqui com o mesmo campo eletromagnético que entrou. Porque há toda uma troca da espiritualidade com a gente, entre os espíritos também que estão presentes, e entre nós que estamos aqui encarnados. Nesse momento a gente não vê, e é bom não ver, porque isso seria uma confusão muito grande, né? As ondas estão se intercambiando. E isso faz uma troca. E como a gente está acessível, e esse é o grande papel do estudo, não é tanto por quem fala, mas é tanto pelo aquilo que é falado, pela mensagem que é falado, como nós repetimos Jesus, através da mensagem do cristianismo redivivo, que é a doutrina, então a gente fica entretido daquelas velhas ondas, daqueles velhos conceitos, daqueles velhos hábitos. A gente recebe motivações ou estímulos para a nossa melhoria. É isso. Isso é a ceia. Isso é a ceia. A partir daqui, eu posso compartilhar ou não. Quando eu saio daqui, uma conversa, um olhar, um desejo, uma ligação, uma mensagem, é o compartilhamento que eu estou fazendo dessa onda. É essa ceia. Mas aí eu falo assim, mas afinal de contas, eu estive lá no SEMA. O que eu recebi lá eu vou levar só para a minha família. Tem uma pessoa lá me esperando em casa, é para ela que eu vou. E aí eu vou quietinho. Quando eu chegar em casa, aí eu dou um abraço para oferecer tudo. Por quê? Porque quem está lá em casa pode me devolver. Pode me retribuir. Ou então eu vou para o trabalho. Seja ele o trabalho home office ou o trabalho presencial. Não, eu vou guardadinho para quando eu abrir a tela ou quando eu chegar lá no setor de trabalho, aí sim eu vou compartilhar. Estou recebendo. E é nesse momento, quando Jesus fala da lei do amor, quando a gente vê o logo do Maria Angélica em direção ao alto, em direção ao alto só sobe quem sabe andar. A subida é um esforço muito maior
É um trabalho muscular, neuronal, muito maior do que andar. Então, eu engatinho, eu ando e depois eu subo. Eu só subo em direção ao sentimento maior, a um sentimento mais elevado, naquele momento em que eu já andei, em que eu já compartilhei, em que eu estou seguro. E Jesus, quando fala da lei do amor, ele nos traz essa ideia de estabelecermos relações seguras. As relações seguras, elas estão pautadas no desinteresse. Ah, Deus, mas não é possível. Dá e recebe a lei. Dá e recebe, sim, a lei. Mas o ato de dar, ele já há de trazer um prazer, uma alegria, uma abundância, um não sei o que, não sei explicar, muito grande. E aí o que vier além é lucro, e é um lucro muito grande. É a alegria de compartilhar. E é nesse ponto que Jesus fala dos estropiados. Por quê, gente? E essa visão de cego estropiado é bem nossa. Porque para algumas coisas somos cegos. Aliás, para muitas coisas, não é? Muitas coisas. A gente fala assim, como é que eu nunca tinha visto isso? Aliás, não é, Vera? Eu venho no SEMA desde a época. A gente até fala do galinheiro, né? A gente até brinca com isso, né? Desde aquela época. Nossa, quanto tempo? E aí a gente vem acompanhando o SEMA, né? A gente vem estando junto, muito juntos mesmo. Como é que só hoje eu fui refletir sobre o logotipo da casa? Porque eu estava cega. Eu olhava, via, né? Mas ceguinha, não estava observando. Hoje, a visão abriu. Então, hoje, amanhã, depois, daqui a pouco, a nossa visão vai se abrir para muitas questões, muitos aspectos da nossa existência como espíritos, que a gente vai falar assim, como é que eu não vi isso antes? E com certeza, meus amigos, embora o ato de abrir seja nosso, mas para que haja essa abertura, muita gente trabalhou. Principalmente o guia espiritual, que a gente até esquece, né? Aqui ninguém esquece, não. Mas no Teresa Haddad, no Leon Denis, como é que a gente esquece do guia espiritual? A gente acha que o guia é pouquinho, sabe? Então, para que eu vou chamar o guia? Se eu tenho Irmã Maria Angélica, tenho Doutor Bezerra, tenho Emmanuel, tem tanto espírito assim, quando na verdade, gente, para ter esse amor incondicional, e eu não vou falar de vocês, não, vou falar de mim. Eu falo assim, coitadinho dele, porque não é brincadeira, não. Quando a gente vai se autoconhecendo, e quando a gente vai observando a providência desses amigos espirituais no dia a dia, nas coisas mínimas da nossa vida, a gente fica envergonhado. Porque é um amor incondicional mesmo, muito grande. Então, naquele momento, ele fala assim, dá uma olhadinha ali e pensa. E aí eu olho. Observa só como está a sua expressão em relação a fulano. Isto é cansaço ou má vontade? E a gente fica esquisito, né? Você não tem tempo ou não é conveniente? São expressões do guia. E aí a gente fica um tanto incomodado, mas há possibilidade, embora eles não mexam no nosso livre-arbítrio, mas há possibilidade de eu tomar uma atitude mais consentânea com a lei, mais moral. Então é a hora que eu sou cega. E outra hora eu sou estropiado, sim. Principalmente naquele momento em que eu não consigo escolher caminhos. Em que eu começo a optar pelo mais fácil. Em que eu confundo felicidade com facilidade. Nessa hora eu sou estropiado, sim. Eu estou insegura, eu estou trôpega, porque com certeza aquele caminho que eu estou escolhendo vai me levar a quedas. Eu vou cair. E caindo eu vou ficar com alguma lesão, com algum prejuízo.
E no momento em que eu estou com prejuízo, eu preciso que alguém me ajude. Olha só, que alguém me convide, que alguém que está equilibrado, que alguém que está rígido, que alguém que está bem, me ajude a soerguer. É nessa hora que eu sou estropiada. Então, pobres, estropiados, cegos, aflitos, somos nós, em diferentes cenários, dentro do nosso projeto reencarnatório, todos nós. Daí, quando a gente começa a refletir sobre essas questões, a humildade, não é? Vai ter que surgir. Muitas vezes a gente não analisa para chegarmos até esse ponto, e ainda há pouco conversávamos ali com Vera. E esse ano, o encontro do Livro dos Espíritos, no período do carnaval de fevereiro, tá? Vai ser sobre reencarnação, e um dos temas é os patrocinadores da reencarnação. A gente vai trabalhar com centro de interesse, né? Os patrocinadores da reencarnação. E se a gente pensar, quantos patrocinadores nós tivemos? Ela falou uma coisa que foi bem parecida com a história da gente, sabe? Alguns pais, que nos mantiveram ali, com disciplina, com valores, né? Com questões éticas, tudo isso. Por que será? Então, a gente está pensando nisso. E aí vem a primeira escola, colegas, amigos, que às vezes até por orgulho, eu penso no patrocinador lá longe, né? Tá tudo no plano espiritual. Não, mas encarnados, meus queridos. Temos amores silenciosos que estão nos ajudando para que façamos aquilo que devemos fazer para cumprirmos os nossos deveres. E esse é o grande banquete, essa é a grande ceia, que muitas vezes a gente se esquece de convidar para um sorriso, para um momento de compartilhamento de uma alegria. Nós nem lembramos de contar aquele fato, nós não lembramos. E a situação passa. Então, por quê? Eu quero convidar aquele que vai me valorizar. Eu quero convidar aquele que pode me oferecer alguma coisa em troca na hora que eu precisar. Quanto na verdade, o salmista já dizia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E quando ele fala em pastor, Jesus vem nos falando num outro momento: eu sou o bom pastor. Eu adoro esse tema, sabe? O bom pastor conhece uma a uma as suas ovelhas. E nós tivemos um encontro no Leon Denis, que o tema era Jesus, o bom pastor e a vida intuitiva. Foi um dos encontros da casa. E naquele momento, né, um ano de estudos, a gente foi estudar sobre as ovelhas. E eu digo da questão da nossa visão, da nossa cegueira. Até ali, gente, para o meu entendimento, a ovelha era aquele animalzinho fofíssimo, mansinho. Na evangelização, eu cansei de fazer murais, né, com as ovelhas, ou em lampluma, das formas mais bonitinhas. E cada ovelha era uma das criancinhas que estavam ali. Que beleza! E Jesusão como grande pastor. Aí, o encontro veio. O encontro veio, tem que se estudar, né? E nós fomos estudar sobre a questão do rebanho ovino. Amigos, alguns já ouviram isso, mas eu tenho que falar para mim mesmo. É o dificílimo de domesticação. É um dos mais difíceis. Embora eles vivam no conjunto, mas são altamente individualistas. Qualquer semelhança? O pastor, ele tem que ser alguém, assim, com muita atenção. Então, é assim, em rebanhos menores, eles colocam nomes. Nos rebanhos maiores, eles usam muitas vezes até combinação alfanumérica. E por isso, nesse rebanho maior, eles têm muitos auxiliares. Por quê? Porque a domesticação da ovelha é uma a uma. O pastor, olha só, chama a ovelha pelo nome. E ela, a ovelha, pela voz, pelo tom de voz, pela modulação,
Ela sabe que é com ela e o que ela tem que fazer. Olha o que Jesus falou. Conhece cada uma, né? E tem detalhes interessantíssimos. A questão, a orientação dela é toda pelo olfato. Mas, em algumas situações, elas colocam lá o focinho aonde não deve. E colocando o focinho onde não deve, automaticamente atrai inseto. Atraindo inseto, elas ficam desorientadas. Mas pensam que elas vão balir, elas fazem algum som, não, elas ficam paradinhas. E aí vai ter que vir o pastor, o ajudante do pastor, para limpar e tirar os insetos dali. Em outras situações de muito frio, elas não acompanhando o ritmo ou se isolando, as patinhas, né, juntas, acabam congelando. Penso que elas gritam, não, elas param. E parando, tem que vir o pastor para fazer massagens, colocar lã para elas retornarem. E ainda tem uma outra questão que eu acho a mais séria. O período, né, da reprodução, da fartura, né, da idade adulta, né, indica, do ciclo hormonal, elas se enchem de lã. Quando elas se enchem de lã, algumas pulam o redil. E pulando o redil, elas podem cair no charco, elas podem cair no rio, no espinheiro, em qualquer lugar. Caem ali. E o pastor, gente, não é o flautista da historinha, não. É alguém muito vigoroso, muito forte. Por quê? Quando elas caem, imagina um animal cheio de lã caindo no lodo. O que acontece? O peso aumenta. Então, mas ele larga o rebanho todo para salvar aquela que caiu. E nós tivemos uma foto muito linda, em que o pastor, ele consegue tirar a ovelha, mas ele acaba desencarnando. E ele desencarna com um sorriso nos lábios. Essa ovelha somos nós. E o bom pastor é Jesus. E ele ainda falou, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Será que a gente se apropria desta grande verdade, desse grande amor? Nenhuma, gente. Nenhuma vai se perder. Então, por mais que eu faça, por mais que eu coloque lá o meu narizinho onde eu não devo, por mais que eu, naquele momento que eu me sinto tal, eu me afaste do rebanho, pule o redil e caia lá numa situação difícil, por mais que eu faça, Jesus é a nossa garantia. Com esses ajudantes imensos. Então, na verdade, nós estamos compartilhando desse banquete, dessa ceia de Jesus. E o que é que nós podemos oferecer em troca que se lhe equiparem? É estranho, né? Imagina se Jesus falasse assim, olha, eu só vou ajudar a deusa quando ela puder me recompensar ou me retribuir no mesmo tom. Não. A ajuda vem assim. Irmã Maria Angélica, que paciência, que carinho, não é? A gente até lembra, não é, Verinha, que aqui era o primeiro endereço, né? Era a grande programação, né? Era o primeiro endereço. Quanto tempo até o projeto ficar pronto, conseguir. E ela não abandonou. Ela não abandonou a casa, não abandonou o projeto, não deixou de estimular a todos nós, não é? Para que a casa estivesse pronta. É a não desistência. Então, quando Jesus fala convidar os pobres, os coxos, os mancos estropiados, é a gente não desistir do outro. Porque a lei de Deus, Jesus, os bons espíritos não desistem de nós. Nós não temos como dar um veredicto, mas fulano não tem jeito mesmo. A vida nos surpreende muito. Nos surpreende muito. Então é convidar o outro. Mas eu vou ensinar aquela habilidade para quê? Se fulano é preguiçoso. E aí eu lembro de Paulo de Tarso, e eu gostei muito desse dito bíblico, que ele é de Lucas. Paulo de Tarso, ele é incansável.
Então ele conhecia, ele tinha uma cultura, e ele tinha uma cultura, né, judaica e greco-romana, então ele conhecia os hábitos, tudo isso. Mas ele prega para todo mundo, até para o pessoal de Atenas, que é o povo mais culto, mas necessariamente o mais culto não é o mais acessível a uma verdade nova. Muitas vezes, esse conhecimento, essa intelectualidade leva a uma estratificação de conceito e a criatura não se abre para o novo. Mas ele foi lá, foi lá. Aí lá ele conseguiu o Onésimo, conversou um pouquinho, mas não conseguiu grande coisa não. Enquanto ele falou daquilo que eles sabiam, ele foi aplaudido. Mas quando ele traz a novidade, que é o Evangelho de Jesus, não deu. Foi apedrejado. E dentro do judaísmo também, ele é visto com muitas restrições. Mas ele não perde tempo. Então ele está pregando, e ele vai pregar para um grupo, já no finalzinho da sua existência, e ele, em Roma, ele consegue fazer a pregação, mas ele prega para um grupo de judeus do templo. Havia um de boa vontade, mas havia um outro que não tinha tão boa vontade, não. E aí eles ouvem e começam com uma série de questões, uma série de indagações, o que a gente chama de mimimi, né? Essa é a situação toda. Aí Lucas fala assim: Paulo, dói-me ver o seu esforço na pregação diante dos judeus, diante dos hebreus, que é a última carta que ele escreve, uma das últimas cartas. Dói-me ver. E ele sorri, né? Ele sorri. Ele fala assim: continuarei pregando. Enquanto eu puder, eu não perderei a oportunidade do trabalho do Cristo. Olha só, gente. Ele sabia do orgulho. Ele conhecia as tricas do farisaísmo, ele conhecia tudo, mas ele não desistiu. Por quê? O plantio é nosso. Agora, tempo, mérito para colher, só Deus sabe. Então, essa participação da abundância do outro, né, é muito relativo. E aí ele fala que olha o projeto do Evangelho: e ficarás feliz por eles não terem meio de se retribuir. É aquele momento em que o bem se paga. É o bem pelo bem. E por incrível que pareça, aí é o que eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa relação sólida com o bem que a Casa Espírita tem oferecido para todos nós. Porque quanto trabalho somos convocados a fazer? Quantos? E aí, quando fala pobres estropiados, muitas vezes a gente pensa no morador de rua. Mas não é só esse, não. É naquela criatura em que a gente vai para o atendimento fraterno, para a conversa fraterna, e oferecemos aquilo de melhor que a doutrina tem para oferecer. E a criatura sai com um sorrisinho e fala assim: ah, é porque você não está vivendo o que eu estou vivendo, é porque a sua vida é uma vida certinha, assim, assada. E a pessoa, ela dá as pedradas verbais, muitas vezes. E aí a gente é convidado a fazer o quê? A orar, a continuar orando. Já que a gente tem o nome, já que a gente tem o endereço, vai ser colocado na caixinha de radiação, na caixinha de prece. E vamos orar até por nós mesmos, para quê? Para não guardarmos aquela expressão, porque aquilo não nos pertence. Aquilo pertence ao outro. Isso é convidar os pobres e os estropiados. E muitas vezes, coincidentemente, a pessoa volta anos depois. Lembra de mim? E muitas vezes a gente não lembra mesmo, porque muitas vezes a espiritualidade até, sabe, conhecendo a nossa cabeça, dá uma arejada. E aí a pessoa vem e conversa de novo. E conversa, e fala, e fala, e fala. E aí vai se oferecer o melhor que a doutrina tem para oferecer, que o Evangelho tem naquele momento. O que o outro vai fazer, a questão é dele. A gente não deu? E sobre isso, só tem 5 minutos, menos, mas eu vou só trazer um fato ocorrido no Leon Denis. Uma pessoa viajava muito
e essa pessoa esquiava, tudo isso. Por uma questão de coluna, a pessoa teve que abandonar os esportes, né? Esse tipo de esporte. E aí os agasalhos que ela possuía, ela e o marido eram agasalhos, esses agasalhos de local que neva, tudo isso que a gente não consegue usar aqui no Rio de Janeiro. E ela deu para o bazar. Alguma coisa foi vendida, bem pouca, né? E o resto ficou lá. E aí ficou lá, o que se faz, o que se faz, o que se faz. E aí a Cidinha, naquele momento, que estava encarnada, falou assim, que a gente vai dar para o pessoal do Condessa Paula, que é o pessoal do assistente de rua. Porque quem está na rua sente muito frio, né? Não tem a condição de aquecimento nosso. E assim foi feito. E naquele dia, a pessoa vinha e passou por um local em que estava um morador de rua, com aquele casaco, e ela sabia que era dela por causa da etiqueta. E ela chega e encontra quem? O Altivo. O Altivo foi um fundador lá do Leão Denis. Altivo. E fala assim, Altivo, você tem que dar um jeito nessa casa. E quando ele fala assim, o que foi? O que tem de errado? Agora imagina, e ela contou, né? O casaco, que eu não sei o quê, custou não sei quantos euros. E aí ele deixou a pessoa falar tudinho. Aí ele virou e falou assim, fulana, você deu. E saiu. Então é isso. Convidar os pobres expropriados é dar, vamos dar. E o que o outro faz é dele. Mas o que a lei faz é nosso. Porque todo bem que é oferecido vai voltar para nós, olha a expressão de Jesus, centuplicado. Centuplicado. A gente não sabe, sobrevivente que somos da pandemia, quantos de nós está em pé e com qualidade, graças a um pãozinho, a uma migalha que a gente ofereceu numa campanha, por exemplo, ou até fora da campanha. Então, queridos, todo bem feito, ele volta para nós. E é de bom senso, é de bom agrado a gente estender os nossos laços de afeto. É a família universal, é a família espiritual. E aí a gente acaba com aquele versinho da tia Vilma. Verdadeiro só é o bem que se faz. Quando a gente faz o bem a alguém, quanto bem este bem nos traz. Que o Senhor Jesus muito nos abençoe, muita paz.